Aí o que vai rolar? Hoje nós vamos tratar sobre o tema de angiologia e demonologia, mas primeiro eu quero ver se os irmãos têm algumas dúvidas, tá? Então, dúvidas gerais sobre teologia mesmo. Se der tempo, a gente trata dos temas de anjos e demônios, ok? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui para te dar honra, glória e louvor. Te agradecemos pela vida dos alunos, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Meu Deus, nos instrui em verdade, em justiça, em amor. Nos capacita, Pai, a cada dia para servirmos melhor o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor Aline, tudo bem? Firme e forte. Irmãos, antes de nós entrarmos no tema da aula de hoje, os irmãos têm alguma dúvida, algum assunto, qualquer que seja, que os irmãos apresentem nas pesquisas dos irmãos, no estudo, na preparação para as próximas rodadas de debate. Tem algum tema que os irmãos querem que a gente comente aqui, antes de nós irmos propriamente para a aula? Sim? Não? Não? Estamos alegres? Estamos alegres. Como dizia um pastor amigo meu, estamos alegres? Estamos alegres era sinônimo de que ninguém tem nada a dizer. Ou, você quer oportunidade, irmão? Não, estou alegre. Estou alegre. Estou alegre. Era a maneira de fugir das oportunidades. Os crentes arrumam cada maneira assim para, né? Para poder fugir dos seus compromissos. Não? Não temos nenhuma dúvida? Então tá bom. Se não tem nenhuma dúvida, vamos à aula de hoje, irmãos. Anjos e demônios. O que a senhora sabe sobre anjos e demônios, irmã Maria Aurete? Pode digitar para nós ou abrir o microfone. O que a senhora sabe sobre anjos e demônios? Ô, pastor, vou continuar ouvindo aí para me entender melhor, porque até então não dou conta de explicar. Aline, o que você sabe sobre anjos e demônios, Aline? Tirando o filme de Dan Brown, o que você sabe sobre anjos e demônios? Quase nada. Irmão Enos, o que o senhor sabe de anjos e demônios? Básico, né? Criaturas de Deus, superiores em força aos homens, tem vontade própria, né? Senão Satanás não teria pecado. Espirituais, são basicamente isso. Amém. Irmãos, antes de continuar a lição aqui, eu preciso fazer um comentário com vocês. Como a gente vai falar sobre anjos e demônios, eu preciso que os irmãos tenham fé e fé na palavra de Deus. Por que eu digo? Existem pessoas que têm fé demais, têm fé em excesso. Fé em excesso é ruim, pastor? Depende aonde está a sua fé. Por exemplo, existem pessoas que acreditam fielmente naquilo que a Bíblia não diz. Então, por exemplo, a gente vai apresentar aqui alguns textos, algumas definições, algumas coisas. Tem pessoas que vão sempre além, ou sempre além. Por exemplo, uma pergunta simples. O cristão deve fugir do diabo? Sim ou não? Alguém digita para nós aí.
no chat. Um cristão deve fugir dos demônios e do diabo, sim ou não? Não. Não, não. Do que o cristão deve fugir? O cristão deve fugir das tentações. Fugir das tentações. Fugir das tentações. O diabo nós devemos resistir. Resistir. E normalmente a gente faz exatamente o contrário. A gente foge do diabo e tenta resistir às tentações. Nas tentações nós fugimos. Amém. Então tá bom. Ok. Segunda questão, irmãos. Segunda questão aqui, antes de responder os irmãos digitem ou respondam sinceramente antes de nós começar. Irmãos, macumba pega em crente? Sim ou não? Não, não, não. Creio que não. Amém, amém. Porque, irmãos do céu, eu lutei por muito tempo para fazer alguns crentes entenderem que não, que como nós estamos em guerra, nós sentimos alguns ataques do adversário, mas não tem porquê. Tem gente que vive a teologia do medo. Ah, mas se o cristão não estiver na brecha. Ô, irmãos, quando que nós estamos no padrão de santidade absoluto? Nenhum. Então, se for pela nossa santidade, qualquer ataque de Satanás surtiria efeito real. Agora, o que nós não podemos, irmãos, é achar que somos cristãos. Então, por exemplo, tem pessoas que não zelam o mínimo pelo nome de Cristo. Não tem nada. A pessoa não faz nada de um cristão. Nominalmente, não é só porque eu cito o nome eu sou cristão ou não sou cristão. Ok? Beleza. Outra coisa, irmãos, imagina que junta todos os macumbeiros, espíritas, tudo que pensar de ruim no mundo, escolhe um crente só para destruir. E eles fazem todos os sacrifícios. Esse poder pode atingir o crente, sim ou não? Sim ou não? Se ele estiver na oração e na vigilância, não. Eu creio que não. Não. E se ele não tiver, irmão? Prefiro não responder. Vamos lá, aquela questão que eu quero que os irmãos entendam. Olha que foi o diabo. O diabo, quando quis atacar Jó, ele precisou fazer o quê? Pedir permissão para Deus. Pedir permissão para Deus. Então, todo e qualquer ataque das trevas vem debaixo da permissão do Senhor. E às vezes ele vem por dois motivos. Motivo número 1, o Senhor quer nos alertar sobre algo, nos despertar. Motivo número 2, o Senhor quer nos ensinar algo, que é basicamente a mesma coisa. Então, assim, a gente não deve andar debaixo do medo, porque a gente nunca está absolutamente santo, absolutamente vigilante. Agora, o que a gente tem que estar? A gente tem que estar sempre em temor. O que é sempre em temor? Sempre lutando para obedecer a Cristo. Amém? Amém? Oh, meu Deus, o demônio manifestou. Não vou lá expulsar, não. Por quê? Porque essa semana eu não orei direito, que o crente sempre está orando, eu não jejuei. Não, irmão, não faça isso, não. Seu poder não está em você, o poder está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que aqueles demônios só saem com jejum e oração, é uma vida de consagração. Não está relacionado a um dia de consagração. É um momento de uma vida de consagração. Então, o cristão deve sempre ler a Bíblia, sempre orar, sempre estar jejuando. Essa é a prática cristã. Amém? Amém. Muito bom. Amém. Não, pois uma vez eu conversei com alguns irmãos que eu ficava assim, meu Deus do céu. Não, pastor, eu pequei porque fulano de tal fez uma obra má para mim e eu não vigiei e a seta entrou e eu acabei pecando. Falei, sério, irmão? Então quem comanda a sua santidade é o capeta, cara? É sério?
seus pecados. É claro que o diabo sempre vai nos atentar buscando brecha, mas eu não tenho que me colocar que toda vez que eu caio foi uma obra do capeta, que alguém fez uma obra má para mim. Tem que atender que a minha carne é atacada pelo diabo para poder pecar. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque a gente vai falar o que a Bíblia diz, e existem pessoas que creem além. Tem pessoas que creem. Tem irmãos, eu fico assim impressionado. A pessoa aceitou Jesus como Salvador, vive uma vida íntegra de santidade, busca ali na sua força e na força de Cristo, vive em santidade e acredita que por causa de uma obra que a bisavó fez, ele está amaldiçoado. Irmão, você não aceitou Jesus? Aceitei. O sangue de Jesus nos liberta. Amém. Mas eu não sei, pastor, minha avó, eu não sei. Não, irmão, você é uma nova família, você está na família de Cristo agora. Então, tem que ter fé, que a palavra de Deus diz. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos passar aqui, irmãos. Eu gostaria que se os irmãos tivessem uma Bíblia aí, ficasse com a Bíblia para a gente poder ler alguns versículos. Certo? Deixa eu colocar aqui. Aí. Muito bom. Vou colocar esse pedaço aqui primeiro. Vamos começar com esse texto. Daqui a pouco nós vamos para o outro. Vamos lá. Angelologia, tá, irmãos? Angelologia. Angelologia é... Isso aqui... Toma uma esticadinha aqui. A outra estica também. Angelologia é o estudo dos anjos, que passamos a meditar sobre diversas classificações de anjos. Eles são enviados por Deus como mensageiros para executar a vontade de Deus. Os anjos podem aparecer como homens, como transmissores de ordem e mandamentos específicos da parte de Deus. Podem trazer socorro para os servos de Deus na necessidade. Esperamos confiantemente que esse assunto de significado incalculável possa descortinar sua visão deste mundo invisível, um tanto no sentido confortar como admoestar. Aqui é a definição dos anjos. Vamos lá. A Bíblia trata da existência dos anjos com tanta naturalidade como trata da existência dos homens. Os anjos são reais, e ainda que mistificados e banalizados. No entanto, vemos que o Senhor Deus, através de sua palavra, revela-nos o caráter e ministério dos anjos. Irmãos, em todas as religiões, em todos os credos, existe uma ideia de anjo, tá? Certo? Então, normalmente, a gente confunde, tem muita coisa que a gente confunde, que não é bíblica. Por exemplo, uma ideia de anjo que não é bíblica é o anjo da guarda, né? O anjo da guarda. Eu descobri que no catolicismo, um padre tem 2 anjos da guarda. Os irmãos sabiam disso? Quando a pessoa é ordenada, tem um anjo que a pessoa recebe quando nasce, e tem um anjo que a pessoa ganha quando vira padre. Os irmãos sabiam? Pois é. O anjo que ele recebe quando nasce é o anjo que cuida da vida dele. E o anjo que ele recebe quando vira padre é o anjo que vai cuidar do ministério dele. Olha que maravilha. Depois eu vou ver se eu tenho mais um anjo, né? Com o pastor, sei lá, né? E o diácono. Mas o que são anjos? O termo anjo no hebraico encontra seu nome como Halmaak, né? Que no grego, como angelos, ambos têm o mesmo significado. Mensageiro. A existência dos anjos é notória por toda a Bíblia. Só no Antigo Testamento são mencionados 108 vezes. No Novo Testamento são 175 menções de anjos, sendo 71 no livro do Apocalipse. Então, irmãos, é um tema amplamente comentado na Bíblia inteira. Nós temos uma menção aqui, se nós somarmos as duas aqui, 75 com 8, 83, 283 vezes é falado de anjo, ok?
Vamos lá. Jesus teve auxílio dos anjos no deserto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos, o serviram. E presta atenção aqui, irmãos, que o que acontece com Cristo acontece conosco, tá, irmãos? Quando a gente resiste o diabo e vencemos as tentações, os anjos nos servem, nos ajudam, nos auxiliam, nos enviam consolo. Por exemplo, aqui, ó, na sua agonia no Getsemane, então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. Irmãos, eu acho bonito esse texto, que quer ver o seguinte. Vamos ler esse texto aqui para os irmãos entenderem uma coisa. Lucas capítulo 22, versículo 43. Talvez tenha um detalhe nesse texto que os irmãos tenham deixado passar, ou talvez só chamou a atenção da minha pessoa. Então vamos lá. Lucas 22, 43. Olha aqui. Vamos lá. 41. E afastou-se um pouco deles, colocando-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se com gotas de sangue que caíram ao chão. A pergunta que eu quero falar para os irmãos: o anjo apareceu antes ou depois de Jesus suar sangue? Irmãos? Antes. Ok. A aparição do anjo impediu que Jesus suasse sangue? Ou não? Irmãos? Não. O que isso quer dizer, irmãos? Existem situações na nossa vida que Deus nos dá o consolo para suportar as lutas. E ponto final. Às vezes o consolo de Deus não é que a luta está acabando ou que vai mudar. Não, é para a gente suportar. Então, calma aí que eu estou aqui te consolando. Imagina um anjo consolando alguém, gente, que coisa maravilhosa. Pois é, consolou Jesus, mas não impediu Jesus de suar sangue. Então, tem momentos que a presença do Senhor simplesmente vai nos fortalecer para aguentar as lutas. O Senhor não só viveu com a presença dos anjos, como também falou deles. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Acaso pensais que não posso rogar ao Pai que me envie, mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Por tudo isso, a existência dos anjos é mais que comprovada. Irmãos, existem algumas teorias que dizem que não, que toda vez que você vê anjo, está falando de um mensageiro, de um homem normal. Mas não, irmãos, aqui nós acreditamos em seres espirituais. E particularmente, irmãos, quando a NASA divulgar as fotos de seres extraterrestres, como eles dizem, OVNIs, eu acredito que grande parte daquilo tudo são imagens de anjos, sabe? Que Deus permitiu que eles aparecessem para confundir a sabedoria dos sábios. Ai, ai, ai. Amém. Teoria, tá, irmão? Só uma teoria. Pouco se sabe quanto à sua origem, porém podemos perceber que através de várias referências que os anjos foram criados de uma só vez. Olha lá. Existem pessoas, irmãos, que daqui a pouco a gente chega lá. Só tu és Senhor, tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército. O exército dos céus te adora. Pois lá, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nesse foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos, mas esse versículo para mim me incomodava muito, viu, irmãos? Pensa um sujeito que ficava consternado por conta desse versículo. Daqui a pouco eu chego lá e explico para os irmãos. Jó recebe uma resposta de Deus.
quando fala com ele no momento da criação. Onde estava tu quando eu lançava os firmamentos da terra? Quando eu lançava os firmamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ok. Então, irmãos, Deus não foi criando os anjos ao pouco. A mecânica de Deus, irmãos, da criação é o seguinte: Deus é Deus de sempre. Deus existe antes do céu existir. Amém? Deus existe antes dos céus existirem. Em algum momento, Deus quis criar o céu. Ele criou o céu. Em algum momento, Deus quis criar os anjos. E ele criou os anjos. Em algum momento, Deus quis criar o universo. E ele criou o universo. Então, essa é a mecânica da ordem de Deus. Amém, irmãos? Amém. Sobre a queda de Satanás, existem duas teorias. Uma que ele caiu depois da criação da terra, e outra que ele caiu antes da criação da terra. Para nós, o que faz diferença? Nenhuma. A gente sabe que ele caiu de lá de cima. E a raiva dele é que nós vamos para lá e ele não. Ai, Jesus. Deus seja louvado. Muito bom. Quando os anjos foram criados? Quando no momento exato da criação dos anjos? A Bíblia não nos faz referência que possa trazer informações precisas. No entanto, alguns eruditos concordam ao crerem que foram criados após a criação dos céus, ou mais precisamente entre o segundo e o terceiro dia. Olha aqui, ao compararmos o texto de Jonas, Gênesis 1:7, com Jonas 4, e ainda percebemos que existe uma sequência. Na primeira referência vemos a criação da terra, na segunda Deus diz a Jó, questão dos anjos cantavam juntos. Na última referência, aparentemente ele fala a criação de todo o seu exército. Nesse contexto, os exércitos foram criados. Ok, alguns irmãos acreditam que os anjos foram criados nesse dia aqui. Ó. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Aqui haja luz, depois disso haja firmamento. Deus fez separação entre os firmamentos da água e chamou Deus o firmamento noite e noite. E ajuntou-se as águas debaixo do céu, para esse quando seca, produção seca. Produziu a erva do céu até de minuto. Deus, aqui. Versículo 14. Haja luminares no céu, para a separação entre dia e noite, e hajam sinais de marcas de dias. Sirvam os luminares de fundamento do céu para iluminar a noite. E fez Deus 2 grandes luminares para iluminar maior, iluminar o céu. Também as estrelas. Pronto. Quando Deus criou os céus e criou o sol, criou as estrelas, Deus criou os anjos. Mas isso é tudo especulação, tá, irmãos? Não podemos definir uma data exata da criação dos anjos, Os anjos e as suas classes, irmãos. Agora vamos para a classe dos anjos. Ok. Deus tem o seu reino em harmonia. Tudo é organizado. Está sob o seu controle. Também os anjos, os quais têm títulos diferentes e funções diferentes. Irmãos, tem aqui uma questão que a gente tem que tomar cuidado. Existem pessoas que querem ser mais crentes do que a Bíblia. Existem pessoas que querem ser mais crentes do que a Bíblia. Ok? Vou dar um exemplo, irmãos. Existem pessoas que falam assim, para que falar de anjo? Para que falar que Deus pode enviar um anjo para me consolar? Para que falar que Deus pode enviar um anjo para me ajudar? Por que falar que Deus pode me mandar um anjo e me dar uma provisão? Se Deus quiser, Ele faz do jeito dele. Muito bem. Aí a pergunta se volta. Para que falar que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, se Ele podia salvar nós mesmos? Por que Deus manda a gente pregar, se é o Espírito Santo que convence? Por que Deus manda a gente se reunir, se a palavra de Deus está aí? É porque na grande sabedoria de Deus, Ele dividiu as funções que nós chamamos de economia celestial. Então Deus, na sua infinita sabedoria, decidiu dar funções aos anjos. E aí, irmãos, essas funções são
diversas. E elas estão bem atreladas com a obra de Deus. Então, na verdade, eu não sou muito espiritual quando eu faço pouca questão de anjos. Eu nós não falamos de adoração a anjos, nós vamos falar daqui a pouco. Na verdade, eu sou um incrédulo, estou indo contra a palavra de Deus. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam? Certo, irmãos? Claro que por causa dos excessos de várias denominações, a gente tomou uma resistência. Mas eu não tenho que tratar com deboche quando algum irmão ou irmã vem testemunhar e falar assim, ô pastor, ô irmão, eu acredito que Deus enviou o anjo dele e abriu as portas. Não, porque nós vamos ver lá que o anjo abriu as portas e tirou Pedro da prisão, certo? Então a gente não deve, irmãos, tomar o caminho da incredulidade. Nossa fé deve ser baseada na palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá. Primeiro tipo de anjo, Miguel. Seu ministério é primordialmente o de mensageiro da misericórdia, da promessa de Deus. Suas proclamações expõem os planos e propósitos e vertidos divinos. São de importância monumental. Ele aparece 4 vezes na Bíblia, sempre trazendo boas novas. Gabriel, que além de outras missões importantes, foi incumbido de anunciar o nascimento de João Batista, de nosso Senhor. Ok, irmãos? Alguns teólogos acreditam que Gabriel seja um arcanjo, devido à importância dele, certo? Na tradição protestante, acredita-se, irmãos, isso é tradição, isso não é teologia, tá bom? Alguns acreditam que existiam 3 arcanjos no céu, certo? Alguém sabe dizer o nome deles? Na tradição protestante, tá? Na tradição protestante. Alguém sabe dizer, na tradição, não é Bíblia, o nome dos 3 arcanjos? Gabriel, Miguel e Natanael? Quase. Você acertou 2. Falta um. Não lembro, não. Chutei. O terceiro arcanjo. O terceiro arcanjo não rima. Não rima. Alguns irmãos acreditam que isso é tradição, não é Bíblia. Que existiam 3 arcanjos no céu. Miguel, que esse é claro, Gabriel e Lúcifer. E aí, por que caiu 1/3 dos anjos do céu? Porque como eles eram os 3 maiorais, cada um comandava 1/3 de anjos. Mas isso, irmãos, é só especulação, tá bom? Nada de Bíblia, tá? Como nós estamos falando de angiologia, estou trazendo uma informação a título de curiosidade. Na tradição romana, católica, e na tradição judaica existem 7 arcanjos. 7 arcanjos, que é Gabriel, Miguel, Rafael, Azael, Salatiel e mais outros 2. Tá bem? Vamos pesquisar aqui, já que nós estamos aqui. Arcanjos, tá? Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Anael, Azaziel e Azaquiel, tá? Tem um desses aí que é safado, que no livro de Tobias ensina o povo a fazer macumba. Vamos lá, irmãos, vamos ler o texto aqui de Gabriel. Olha lá, Daniel, capítulo... Eu? Desses aí, quais que aparecem na Bíblia protestante? Além de Gabriel, Miguel, Rafael aparece também? Não. Só com o título de arcanjo é só Miguel. Mas o nome eu falo que aparece. O nome é Gabriel e Miguel só. Só. Rafael não aparece, não. E o dó. Vamos lá, irmãos. Ó, Daniel, capítulo 8, versículo 16. Diz o seguinte: E ouvi uma voz do homem que entre as margens do ar, o qual gritou: Gabriel, dá a entender a este a visão.
9:21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem, ou varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Tanto aqui quanto aqui, Gabriel traz boas notícias. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 9. E coube-lhe sorteio conforme o costume sacerdotal, entrando no templo para se oferecer. Chegando a hora de oferecer o sacrifício, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se de temor sobre ele. O anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz em teu filho, e lhe porás o nome de João, e terá satisfação, e que vai dizer, e ele será grande diante do Senhor. Versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado a Deus à cidade de Galileia, chamada Nazaré. Então nós temos Gabriel aqui, irmãos, um anjo super importante na Bíblia, com a missão de trazer mensagens, boas novas. Amém? Glória a Deus. A palavra arcanjo, irmão, só. A palavra arcanjo significa principal. O arque é o maior, certo? Arque-inimigo, arque-anjo, arcanjo. E representa o mais elevada posição na hierarquia angelical. O prefixo arque do grego sugere tratar-se de um chefe, um príncipe, um primeiro-ministro. Miguel. Esse arcanjo se destaca biblicamente como uma espécie de administrador e protetor dos interesses divinos em relação a Israel. E aqui, meus queridos irmãos, existe uma questão seguinte, sabe? Eu acredito que as pessoas podem ter visões, só que eu acredito também na nossa debilidade humana, de tal maneira que toda vez que Miguel aparece na história da Bíblia, ele está profundamente ligado a Israel. Profundamente ligado a Israel. E quando eu digo Israel, irmãos, eu falo nação, povo, tá bom? Judas capítulo 9, Judas, que versículo 9, está lutando pelo corpo de Moisés. Por que ele lutou com o corpo de Moisés? Só na eternidade nós vamos saber. Nós temos simplesmente teorias. E Daniel 2 diz, e nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Na visão do Apocalipse, João teve, na ilha de Pátio, o arcanjo Miguel surgia com um grande comandante dos exércitos celestiais contra as milícias satânicas, representados pelo dragão, símbolo de Satanás. Na vinda pessoal de Cristo, nas primeiras fases da convocação dos remidos, a Escritura nos dá um nome ao arcanjo. Não dá um nome ao arcanjo, mas declara que a voz do arcanjo será ouvida pelos mortos santos. Com voz de arcanjo se ouvirá as vozes. Amém, irmãos? Então, o arcanjo famoso aqui é Miguel, o batalhador. Outra informação importante aqui é sobre o romanismo, irmãos, catolicismo, é que se você, o padre exorcista, você recebe uma imagem consagrada do Vaticano, que como Miguel lutou contra o dragão, a imagem de Miguel ajuda a expulsar demônio. Olha que maravilha. Ai, Jesus Cristo. Vamos lá. Os serafins, irmãos. Os serafins. Até aqui está tranquilo, irmãos? Amém? Vamos lá, o termo hebraico seraf. Agora eu entendi por que é saraf, que é a banda chamada. Provavelmente deriva-se do termo saraf, cuja raiz é queimar, o que dá uma ideia de que os serafins são anjos brilhantes ou reluzentes.
uma vez que essa raiz também pode se chamar consumir com fogo, mas também rebrilhar, refletir. A única menção desses anjos estão em Isaías capítulo 6. Os serafins aparecem associados com os querubins na tarefa de resguardar o trono de Deus. Os seres vistos por Isaías tinham uma forma humana, embora possuíssem 6 asas. Estão postos acima do trono de Deus, o que aparece indicar que sejam líderes na adoração. Uma dessas criaturas entoava um refrão: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Constitui uma ordem de seres angélicos responsáveis por certas funções e vigilâncias da adoração. Glória ao nome de Jesus. Tá aqui, irmãos, essas criaturas, os serafins, que voavam sobre o trono e queimou com a boca de nosso irmão Isaías, responsáveis pela adoração. Serafins. É o único ser que você pode dizer que está acima de Deus. Fisicamente, tá, irmãos? Geograficamente. A única coisa que está acima de Deus geograficamente é um serafim, porque está voando sobre ele, o adorando. E aí, irmãos, com todo o temor do mundo, geograficamente, em poder e glória, não existe nada acima dele. Amém? Glória a Deus. Eu quero ver um dia desses lá no céu, eu quero ver como é que vai ser esses serafins. Os querubins. Eu não quero ver um querubim, não. O querubim parece ser muito assustador. Ai, Jesus Cristo. Vamos lá. Os querubins são a classe de anjos mais bem detalhadas nas Escrituras. No tabernáculo do Antigo Testamento, suas imagens foram estampadas nas cortinas dos santuários e postas no propiciatório, na tampa da arca. Vamos lá. O Senhor habita entre os querubins. Salmos 80, versículo 1. Gênesis capítulo 9 tinha incumbência de guardar o caminho para a árvore da vida. É interessante observar que a classe do querubim parece não se compor de uma ordem de criaturas, uma vez que outros seres que parecem em todas as outras passagens bíblicas, à exceção das asas, são muito semelhantes aos homens, ao passo que em Ezequiel, capítulo 1 ao 24, olha aqui, irmãos, é esse querubim que eu não quero ver. Ezequiel 10, 20, não se assemelha em nada conhecidos. Ok, irmãos, presta atenção. Vamos Ezequiel. Irmãos, deixa eu dar um conselho para os irmãos. Pastor, eu quero um livro profundo para estudar, pastor. Eu estou cansado de águas rasas. Eu quero águas profundas. Eu acho que eu já posso chegar a águas profundas. Pois então, irmão, muito bem. Se você quer águas profundas, pega a sua Bíblia, mais 3 linguagens diferentes, mais um comentário e vai estudar Ezequiel. Ezequiel é de uma profundidade, assim, assustadora. Assustadora. O profeta mais impactante no tamanho das suas visões. Olá, irmãos, os querubins. 22. A semelhança do seu rosto eram como rostos que tinham visto junto a Quebar. Tinham o mesmo aspecto e eram os mesmos seres. Cada um dava em linha reta para a frente. Vamos lá. Ezequiel capítulo 1, versículo do 1 ao 24. Vamos ver o que o nosso irmão viu. Olha lá. No 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, abrindo-se os céus, eu vi em visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra de Deus a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali estava sobre ele a mão do Senhor. E vi um vento petuoso que vinha do norte, uma grande nuvem com fogo, que metia labaredas de contínuo, e o resplendor dela. E o cetro tinha aparência. Do meio do fogo saía semelhante a 4 seres viventes. E estes, a sua aparência, tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como cada um deles 4 asas. E as suas pernas eram direitas,
e as suas plantas, os seus pés, como a planta de pé de bezerro, e luziam como um brilho de bronze polido. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas, e 4 lados. Assim, todos os 4 tinham seus rostos e suas asas, e as suas asas se uniram-se às outras extremidades, e não se viravam quando andavam. Cada qual andava para a frente. A semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita de 4 rostos de leão, a esquerda de boi, e o 4 rosto de águia. Assim era o rosto dos querubins. Estendiam suas asas contra ele. Cada um andava para si, para diante de si, para onde o Espírito havia de ir quando se via. Amém. Imagina só, irmãos, a gente olhar um ser desse, com 4 cabeças, com 4 faces. Em Apocalipse diz que essas faces se giram. Então, querubim não é um anjo muito bonito de se ver. Ok? O anjo do Senhor, irmãos, é um exemplo de teofania. Toda vez que você vê a palavra anjo do Senhor em maiúsculo no Antigo Testamento, é um exemplo de o próprio Senhor Jesus aparecendo em forma de anjo, porque a revelação ainda não estava pronta, e toda vez que você vê um anjo que aceita adoração e sacrifício, é o próprio Senhor, tá bom? Amém. Agora, as classificações genéricas. Irmãos, por causa de Efésios capítulo 6, aqui, ó, Efésios 6, eu tinha muita dificuldade de ler Colossenses 1. Por quê, irmãos? Olha aqui. Efésios 6. Talvez os irmãos foram sempre mais esclarecidos do que eu, mas, por exemplo, aqui, ó. Os demais irmãos da escutador, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século. Ok. Colossenses 1:16. Minha memória não tiver falhando. Aqui. Foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Amém. Não tem problema. Sejam todos tronos, soberanias, poderes e autoridades. Em outra tradução vai dizer principados e potestades. Pronto. Deus criou tudo. Agora nós temos um problema, né? Oh Deus, e agora? Como é que fica a vida do pastor? Como é que fica do crente? Até que eu aprendi isso aqui, irmãos. Vamos lá. Existe uma classificação genérica de anjos, certo? Alguma maneira que Deus chama os anjos. Por exemplo, tronos. Conforme está no original grego, Troi tem um sentido especial, porque se refere a uma classe de anjos que está diretamente ligada à majestade soberana de Deus. É possível que os querubins estejam diretamente ligados a esse tipo de atividade, pois alguns textos identificam os querubins como seres sobre os quais Deus está assentado. Ah, tá. Então, se eu ver nas asas dos querubins, então aqui está tranquilo. Domínios, irmãos, domínios. Em algumas versões, curiotes ou criotoi tem o sentido de soberania, dominações. A classe de anjos dominadores tem a função especial de executar ordens de Deus. Paulo diz que esses anjos executam as ordens divinas sobre a autoridade de Cristo. Sim, pelo contexto doutrinário do papel do anjo, que essa classe dominada de dominadores age de forma executiva sobre o universo e sobre as determinadas esferas espirituais. Quer ver, irmãos, quando diz executiva, quer ver um exemplo aqui? Um anjo que seria classificado como domínio, o anjo da morte, lá no Antigo Testamento, que ele não veio trazer mensagem, ele veio executar algo. Outro anjo, o anjo enviado para livrar Judá de Senaqueribe, quando orou e destruiu todo o exército assírio. Ok? Principados. A palavra principado do grego refere a archai, classe de anjos que tem poderes de príncipes nos reinos terrestres. Os principados regem sobre territórios pertencentes ao seu reino. Irmãos, Deus ele é organizado, certo? Deus é organizado. Assim como a igreja tem um mínimo de organização, irmãos, tem um mínimo de organização, existe pastor, existe diáconos, existem os membros,
Existe um mínimo de hierarquia para a organização da igreja, o céu também tem. Um livro que retrata muito bem essa organização aqui dos anjos, irmãos, de maneira, é uma crônica, uma maneira ilustrada, mas muito interessante, são Neste Mundo Tenebroso. Excelente para entender o posicionamento dos anjos, sabe, irmãos? Muito bom para poder entender como que os anjos funcionam. Certo? Potestade refere a anjos especiais que executam tarefas especiais. Não se trata de poderes angelicais isolados, mas são chamados de potestade porque têm investido de autoridade. Vários exemplos se destacam na Bíblia, ações do anjo. Um desses anjos foi enviado por Deus para destruir a cidade de Jerusalém. E só parou a destruição quando Deus ordenou. Ok? Amém, irmãos? Então, aqui tem uns termos. Então, quando a Bíblia fala de principados e potestade, é que o diabo, como diz o pessoal, antigamente o diabo não sabe criar nada. O diabo sabe copiar e perverter. Então, como no céu existia ordem, o inferno satânico é organizado também para o mal. Até aqui, tranquilo, irmãos? Há alguma dúvida sobre anjos? Pode ser, irmão Pedro, seja muito bem-vindo. Amém? Sim ou não? Amém? E os irmãos estão aqui, irmãos? Amém? Glória a Deus. Sim, sim, sim. Não, não. Então tá. Irmãos, agora aqui, deixa eu mudar o material aqui. Eu vou mandar esse link para os irmãos. Deixa eu só mudar agora aqui o material. Que agora aqui ele é mais raso daqui em diante. Vou pegar outro material aqui. Aqui nós já falamos sobre os anjos, a natureza dos anjos. Aqui. Sobre a natureza dos anjos, tá, irmãos? Aqui tem a introdução, a natureza dos anjos. Os anjos já existiam na rebelião de Satanás, beleza. Os anjos são criaturas, nunca criadores. Os anjos são seres espirituais, não estão limitadas às condições humanas, naturais. Anjo não precisa de transporte público, certo? Os anjos são imortais, numerosos, não tem sexo, certo? Então, lá no céu, irmãos, não vai ter um anjo homem e um anjo mulher. Normalmente, eu imagino que serão todos masculinos, porque todas as referências que tem na Bíblia de anjo é masculino. Só que ele não tem sexo. Então, a gente pode dizer que um anjo é homem ou mulher. Ele é anjo, certo? Infelizmente, por causa da perversão do mundo, é uma maneira de, na comunidade que não preza pelos padrões bíblicos, de você dominar alguém que gosta de homem e mulher. Chama de anjo, infelizmente. Sua classificação. Que as classificações a gente já falou. Anjo do Senhor, tem os anjos, anjos das nações, querubins, que a gente já comentou. O caráter dos anjos. Os anjos são obedientes. Os anjos são reverentes. Os anjos são sábios. Certo? Os anjos são mansos, os anjos são poderosos, santos e bons. Irmãos, os irmãos já viram uma teoria que dizia assim, que os anjos foram impedidos de pregar o evangelho, porque se eles fossem pregar o evangelho, eles iam passar a espada em todo mundo. Os irmãos já ouviram isso? Que eles se atentaram, os próprios anjos se atentaram para esta obra, mas não puderam. Quer ver? Os anjos se atentaram. Versículo. Quer ver? Só pegar o versículo aqui. Aqui. 1 Pedro 1,12, os quais foi revelado que não para si, mas para nós, eles ministraram essas coisas que agora nos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito enviado do céu vos pregam o Evangelho,
para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Eu já vi, irmãos, eu vi as pessoas pregando que os anjos queriam pregar o evangelho, mas não podiam, porque eles queriam atentar para essas coisas, porque anjo é sem misericórdia, o anjo ia passar a espada em todo mundo, e Deus é misericordioso. Irmãos, deixa eu falar com você, isso aqui está dizendo o seguinte, a obra do evangelho é tão grande, os anjos viram Cristo morrendo na cruz, e ressuscitando, e salvando o pecador, eles ficaram tão admirados com a beleza da obra da salvação, que eles queriam ser salvos também, de tão bela que é a obra da salvação. Certo, irmãos? Então, assim, por que eles não foram salvos? Porque eles não precisam ser salvos. Mas, assim, se eles pudessem, eles também queriam atentar para essas coisas. Não quer dizer que anjo vai pregar o evangelho, não, irmãos. E também não quer dizer que eles estão proibidos de pregar. Porque existem vários relatos de que o Senhor se apresenta, ou os próprios anjos se apresentam em lugares não encontrados na palavra de Deus. Bom? Ok. A missão dos anjos, irmãos. Os anjos são agentes de Deus. Os anjos são mensageiros de Deus, os anjos são servos de Deus. Então a gente nunca pode mandar um anjo. O que a gente pode pedir, irmãos, é que Deus envie os seus anjos. Então, quando você for orar, fala assim, Deus, eu mando agora um anjo, Senhor. Não, a gente não manda. Os anjos estão, na verdade, estão superiores a nós, em glória, certo? A gente ora ao Senhor, Senhor, envia um anjo, Senhor, quebra as cadeias, abre a vitória, Senhor. Assim como o Senhor enviou um anjo e fechou a boca do leão, o Senhor pode enviar os teus anjos do jeito que o Senhor quiser. Amém? Vamos lá. O ministério dos anjos. Não são todos os espíritos mediadores enviados a serviço para o serviço, por favor, daqueles que vão herdar a salvação. Então, o que são os anjos? São todos os espíritos que servem a Deus, são mandados para nos ajudar, os que vão receber a salvação. Irmãos, a gente não consegue ver a mecânica de Deus, a gente não tem capacidade de enxergar essa mecânica, mas, e nem precisamos, tá, irmãos, porque nós vivemos por fé. Mas ao longo da nossa vida, Deus envia dezenas de milhares de vezes anjos para nos dar livramento, para desviar setas inflamáveis, para abrir portas, para nos guardar, sabe, meus queridos irmãos? Então, estão nos guardando para que a gente chegue à hora da salvação. Ok. Aqui tem a organização dos anjos, que eu já comentei com os irmãos. O arcanjo Miguel, Gabriel. Agora aqui. Amém. Sobre anjo está tranquilo, irmãos? Sobre anjo está tranquilo? Sim? Não? Agora nós vamos falar sobre o capeta um pouquinho, para terminar a aula de hoje. Há alguma dúvida sobre anjos, irmãos? Não? Então tá bom. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o nosso adversário. Ok? Isaías, irmãos, capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12 ao 15. Ok? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitava as nações. Tu dizia no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas do Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao cova, ao mais abismo, ao mais profundo do abismo. Ok. Aqui nós estamos falando, irmãos, sobre a queda de Satanás. Certo? Presta atenção numa coisa. Satanás tinha um trono, irmãos. Tinha um trono. Satanás tinha poder? Tinha poder. Satanás era respeitado? Era respeitado. Mas o coração dele se encheu de orgulho. Certo? Fazendo assim ele um ser livre, tá?
com a capacidade de adorar a Deus. Olha aqui, irmãos, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 em diante. Diz o seguinte: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Diz assim: diz o Senhor, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Irmãos, essa aqui é uma maneira que os escritores usaram para poder representar o diabo. É impossível que ele seja o rei de Tiro, porque nenhum homem é o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aí continua. Estava no Éden, jardim de Deus, e cobria-se de todas as pedras preciosas, o sárdio, topázio, o diamante, o beliro, o ônix, o jaspe, a safira, o carbuto e a esmeralda. Os teus engastes de ornamento eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram neles preparados. Ok? Irmãos, e aqui existe um consenso geral. Vamos ver se os irmãos coisa. Onde é que ele estava quando ele era vestido de glória? Onde que ele estava, irmãos? Em que lugar que ele estava quando ele era vestido de glória? Os irmãos estão aí? Onde que esse rei de Tiro vestido de glória estava? Alguém sabe me responder? Eita. Os irmãos estão aí? Oh, Jesus. Cadê os santos, Pai? Beleza. Ele estava no Éden. No Éden, então. Estava no Éden, jardim de Deus. Ô, irmãos, aqui é um campo que só dá para ir até onde eu vou dizer para os irmãos. Deixa eu ver se eu digo isso para os irmãos. Digo, certo? Existem pessoas que vão muito além disso, aí começam a inventar coisas. Mas, por exemplo, querubim ungido estava no Éden, rodeado de pedras, no jardim de Deus. Esse Éden, irmãos, é possivelmente um Éden celestial. É um Éden celestial. Assim como o tabernáculo foi sombra do tabernáculo celestial, o Éden que Deus criou para o homem e a mulher e o povo viver era uma sombra do Éden celestial. Pronto. Ok? Eu te estabeleci como um querubim da guarda ungido. Estavas no Monte Santo do Senhor e andavam entre as pedras que pegava fogo. Perfeito era no teu caminho, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu olho de violência e pecaste, porque te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura, corrompeste na tua sabedoria, por causa do teu esplendor, pois te lancei em terra diante dos reis tipus para te contemplarem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E por isso fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e tornei em cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos que contemplam, todos que te conheciam entre os povos, espantaram-se ao ver-te. Chegaste a um fim terrível, e não mais existirás. Irmãos, esse comércio que a Bíblia diz, alguns teólogos dizem, os irmãos vão entender, irmãos, aqui é um termo que a gente não deve utilizar hoje, certo?
Enquanto ele adorava a Deus, ele recebia a glória para poder adorar mais a Deus. Então, seria esse o comércio. Não que Satanás fazia isso para receber mais glória enquanto estava puro. É igual o seguinte, todo mundo concorda que quem adora a Deus, quem louva a Deus, é abençoado. Os irmãos podem dizer um amém? Amém? Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Amém? Cadê os irmãos? Amém. Ok. Glória a Deus. O irmão Odete está aí. Então, quem adora a Deus é abençoado. Glória a Jesus. Amém. Agora, qual que é o problema? O problema está quando eu começo a adorar a Deus só para ser abençoado. Aí eu transformo a minha adoração perfeita em comércio. E aí está o problema. Então, se você ler esse texto, Deus faz a mecânica. Aquilo que estava dentro dele cresceu e o consumiu. O pecado dele o queimou, o fez ser destruído e virou nada. Que lá no Apocalipse vai terminar. Então aí está a origem de Satanás, irmãos. O seu caráter, ele é adversário, ele se opõe a tudo que se chama Deus. E aqui, irmãos, nós temos detalhe, ó, em Adão e Eva ele tentou Abel, ele incitou Caim, Sete foi dado por Eva no lugar de descendência, a descendência corrupta em Noé, fracasso de Satanás em destruir a raça humana. Em Sem, descendente escolhido por Deus, Abraão protegido pelo povo, Isaac, oposição a Israel, Jacó, oposição a Saul, que está falando das oposições, o exemplo de tudo que é mal. O diabo, irmãos, o diabo é chamado de caluniador. Diabolos, irmãos, traduzindo diretamente, é aquele que separa a congregação. Então, alguém que causa contenda, irmãos, eu não digo aquele que causa, por exemplo, existem problemas que são causados por causa da verdade. Esses problemas têm que ocorrer, mas aquele que mente, calunia é o próprio diabo. Destruidor, que é Apolion, que está no grego, Abaddon no hebraico, serpente, tentador, príncipe desse mundo. Aqui estão as atividades dele, certo? Muito bom. Suas restrições. Para os que creem, ele é um inimigo derrotado, possuído de fúria rugidora, mas é covarde. Não pode afligir, matar, nem tocar no crente sem a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus. Vamos ler Hebreus, capítulo 2, 12, irmãos, para aumentar a nossa fé. Hebreus 2:14 diz o seguinte: portanto, visto que os filhos participaram da carne e do sangue, também participarão das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Pronto. Como filhos de Deus, derrotamos o poder do diabo. Aqui tem um monte de fatos, irmãos, mas nós não vamos tratar eles hoje. Só um comentário, irmãos, e o único versículo aqui que eu acredito que os irmãos são sábios. Os irmãos não precisam dessa exortação. Mas eu vou deixar um versículo para os irmãos aqui, que a nossa arma contra o diabo não é xingá-lo. Nossa arma contra o diabo não é ofendê-lo. Nossa arma contra o diabo, irmãos, é uma só. Aqui, ó. Judas diz o seguinte: amando as vezes, sabe o Senhor, os anjos não guardam a subção assim, o arcanjo Miguel, versículo 9. Porém, quando contendia contra o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Certo, irmãos? Então, irmãos, eu não tenho que falar que o diabo é um derrotado, um desgraçado, um nó cego, tal. Não. O Senhor te repreenda.
Se o próprio Miguel não entrou em discussão com o diabo, nós não temos que entrar. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. E olha que Miguel tinha força para dobrar ele na pancada. Para curvar ele na pancada, mas ele não usou a força. O Senhor te repreenda, rapaz. Você sai daqui. Amém, meus irmãos? Amém? Espero que essa aula tenha sido proveitosa, esclarecido os irmãos em alguma questão. Eu vou mandar esses links para os irmãos também, em nome de Jesus. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Creia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do justo e o livra de todo mal. Estamos bem seguros ao lado de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória ao Senhor. Vamos orar então e agradecer a Deus por essa aula maravilhosa, em nome de Jesus. Vamos fazer atividade, irmãos. Ó, essa matéria é longa. A atividade dessa matéria é só o debate e a prova. Dá para assistir os vídeos, dá para responder as questionários, dá para botar as coisas em ordem, tá, irmãos? Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela aula de hoje. Nos ajuda a confiar no teu amor providencial. Nos ajuda a confiar, meu Pai, na tua proteção. Sabendo que nós não estamos só na batalha, Pai, existem santos batalhando. Os teus anjos estão batalhando por nós. O teu Espírito está batalhando por nós, Senhor. Deus nos fortaleça em graça. Fique conosco e nos dê uma boa noite na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos ricamente e tenha uma ótima noite na presença do Senhor.